Eu tava pensando aqui em casa, sabe, pessoal? Como é difícil ser remista. É difícil, cara. É difícil. Quando a gente acha que o time vai engrenar, o time vai lá e tropeça, né? Frustra a torcida, que lotou mais uma vez o estádio. Parabéns ao Fenômeno Azul. É o maior público da Série C, né? Então é difícil, né? Não sei quem é que mais que sofre mais, se é a torcida do Remo ou a do Vasco. Pense em duas torcidas para sofrer na mão de times e diretorias medíocres. É essas duas torcidas, a do Remo e a do Vasco, né? A gente vai já conversar sobre esse jogo aí, né? Mas eu quero pontuar certas coisas aqui. Eu queria falar aqui com o vice-presidente do Clube do Remo, que falou o quê? A gente vai fazer contratações pontuais e jogadores que vão chegar para serem titulares e vão resolver. Foi isso que o senhor falou, meu amigo? Mas não foi isso que a gente viu, né? A gente contratou jogadores que estavam parados, né? E um que era tri-reserva no Volta Redonda, né? Vocês sabem de quem eu tô falando. Até que não dá pra gente cobrar tanto desses jogadores ainda, mas eu tô falando em relação ao que o vice-presidente falou, que esse jogador pontual, pra ser titular. O Elton ficou na reserva, nem entrou. Rafael Silva fora de ritmo. Marcelo, que creio que tem a crescer ainda. Gostei da movimentação do Marcelo, mas não chegou pra resolver, ainda vai ter tempo ainda pra se adaptar, ele mesmo disse isso. E, né, ainda não está entrosado com o time. Tinha muitos torcedores que queriam que ele entrasse de titular. E eu avisei, não dá para ele ser titular, o cara não está entrosado. Então o senhor mentiu. Trouxe jogadores que vão aos poucos tentando uma vaga nesse time. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar, né? Por aí vocês já se contradizem e já enganam a torcida aí, né? O Clube do Remo, pessoal, ele tem 11 jogadores titulares. O Remo não tem reserva. O Clube do Remo não tem reserva. Ele tem 11 jogadores. Nosso time melhorou, mas a gente não tem peça de reposição. E ontem foi o dia mais claro que a gente viu isso. O dia mais claro que a gente viu isso lá, né? Com a saída do Pablo Roberto e do Pedro Vitor, né? Quem que ele colocou lá no lugar desses dois jogadores? Marcelo, fora de ritmo, e Jean Silva, que já vem mal há muito tempo. Há muito tempo. Então, esse técnico já tá pedindo, eu já venho falando pro Fábio Bentes, tem que ter, né, um jogador de beirada. Tá deixando passar o tempo e ele não contrata, né? Perdemos o Guilherme Pira pro Operário, e tá faltando esse jogador de beirada, e o Catalá já pediu, né? Pelo menos disso eu fiquei feliz. Não fui pro estádio e nem apostei, porque aí pelo menos não perdi dinheiro, né? Só me estressei. Isso já é uma grande coisa. Então a gente precisa de peça de reposição, cara. A gente só tem 11 jogadores. Os nossos primeiros 11 jogadores não são lá esses craques, mas é um time bom pra Série C. É bom sim, pra disputar uma Série C. Tá ficando com a cara do técnico. Mas é claro, como eu sempre ainda tem uma herança do Marcelo Cabo nesse time aí. Aquela mancada do Jean Silva foi uma. Série C é pra sair bicudando a bola. Não pra matar a bola na nossa grande área, na frente da grande área, e o Figueirense tomar a bola e fazer o gol. Isso não existe numa Série C. Isso ainda é herança do Marcelo Cabo. Entendeu? De querer jogar bonitinho numa Série C. Não existe isso. Tá, pessoal? Agora a gente vai falar sobre o Jean Silva, né? Vocês lembram quando o Remo foi atrás do Jean Silva? Ele era do Ipiranga, jogava muita bola, né? Jogava muita bola quando ele era do Ipiranga, tava voando. O que aconteceu? Ele rejeitou o Clube do Remo, né? Vocês lembram disso, né? O que vocês têm que fazer, diretoria? Anotem o nome desses jogadores aí que rejeitam o Clube do Remo. Anota. Quando eles estão voando, o Remo vai lá, coloca a proposta, o cara vai lá e, né, não quer vir pra cá. Aí quando é que ele vem? Quando ele tá em baixa, quando ele é reserva, quando ele tá ruim no time atual.
Aí ele vem pro Remo. Foi o que aconteceu com o Jean Silva. Foi pro Ipiranga, foi pro Figueirense e não veio pro Clube do Remo quando tava até mais ou menos. Quando o futebol dele caiu, que ninguém quis mais, ele quis vir pro Remo. Aí o Remo foi lá e contratou. O Jean Silva do Ipiranga e até do Figueirense ainda era um bom jogador. Mas se ele fosse tão bom jogador assim, ele tinha continuado no Figueirense. Não é verdade? Então, né, a gente sofreu de uma falha individual, que foi do Jean Silva. A gente jogou muito bem no primeiro tempo, disputamos. Né? Falta de esforço desses jogadores não está sendo, não, cara. Principalmente do primeiro tempo. Não está sendo. A gente empatar esse jogo por uma falha individual do seu Jean Silva e por falta de peças para repor no segundo tempo. Foi isso que aconteceu nesse jogo aí. Né? Se o Fábio Benítez contratar, ajudar o técnico, a gente, né? Eu falei, esse jogo ia ser o jogo chave. Agora a gente já começou de novo a pensar em sair, pensar em rebaixamento. Se a gente ganha, a gente estava em sexto. A gente estacionou em 13º. Beleza? Teve as vaias pro Jean Silva, mas o que eu acho? Você, torcedor, escute, entende o que eu vou falar. O jogador deu aquela mancada lá, começaram a vaiar. O cara já tá mal. Aí o cara pega na bola, a torcida vaia. Cara, vocês acham que vocês vão ajudar em alguma coisa? Não vão ajudar. Não vão ajudar. Vocês vão deixar as coisas piores, mais piores do que já estavam. O jogador fica nervoso, psicológico dele fica abalado e a torcida vaiando, em vez de dar força, apesar que eu sei o estresse que a torcida passa, porque eu vou pro estádio, né, apesar de não ter ido para esse jogo, mas vocês esperarem o Jean Silva pegar na bola para começar a vaiar o cara só vai prejudicar mais o time ainda, cara. Eu não sei que pensamento é esse. Deixa acabar o jogo, aí sim, a gente turbina o cara de crítica, porque ele mereceu. Mas ficar vaiando o cara no jogo, pelo amor de Deus, isso daí não tem lógica. Vocês vão estar atrapalhando mais ainda o jogador, cara. Mais ainda o jogador, na minha opinião. Né? Então vaiaram no final, o cara saiu chorando, né? Fiquei até com dó dele, porque eu não gosto de ver essas coisas. Mas eu tenho mais dó da minha torcida, do Clube do Remo. Né? Porque um jogador desse aí sai daqui, ele vai para outro time. Né? A gente fica aqui. Então, não gostei de ver a cena do cara chorando, mas também eu não gosto de ver a cena da nossa torcida penando, chorando também. Isso que é o pior. É isso que é o pior. Né? Então fica essa dica aí. Fica essa dica aí. E sobre jogadores aí, quando estão no auge, não querem vir pra cá. E quando estão acabados, fim de carreira, eles vêm. Anota o nome desses jogadores. Quando eles estiverem em fim de carreira, não contrata, não chama. Não chama. Teve a entrevista do Catalá, né, que eu falei. Tem que ajudar o cara, Fábio Benítez, porque ele tá pedindo contratação. Ele tá pedindo contratação, principalmente jogador liberado. Já falei aqui. Mais uma coisa, eu não concordei com ele que ele falou. Ele tava puto ontem na entrevista, na coletiva. Disse que o time não teve tempo para treinar no Mangueirão, né, no campo lá do estádio. Mas não foi os próprios jogadores que pediram para jogar no Mangueirão? Não foi isso que vocês falaram? Então, qual é a culpa que outras pessoas têm de vocês não treinarem? Foi vocês que escolheram jogar no Mangueirão. Entendeu? Então, o que a gente tem a ver com isso? Então, achei errado ele falar isso daí. Né? Outra coisa, né? A gente fala sempre de jogador, mas pra mim a culpa é de quem contrata, cara. É de quem contrata esses jogadores, né? Eu já falei, o Catalá tá pedindo reforços, né? Mas o Remo tem aí jogadores que não estão servindo pra nada, como Álvaro, Bochecha, Galdesani, Laranjeira. O que esses caras estão fazendo? Dispensa logo e contrata outros jogadores aí pra ontem. Porque esses jogadores não estão nem entrando. Vou repetir aqui. Álvaro, Bochecha, Galdesani tá batido, mas só tá recebendo. E o Laranjeira, o que eles estão fazendo? Só aí é quase 100 mil reais ou mais. Então manda esses caras embora pra ontem, Fábio Benítez. Entendeu? Então ele tá pedindo reforços. Contrata os reforços e manda esses caras embora. Manda
esses caras embora. Imagine você se o Remo não tivesse ganhado fora. Imagine você, a gente estava lascado, né? A gente tem por obrigação ganhar do Floresta, obrigação. Ganhar do Floresta lá fora, esse time do Floresta é meia boca, dá pra vencer. Dá pra vencer, já que eu já vi que esses jogadores pipocam com a torcida, sendo que vocês escolheram jogar no Mangueirão. Entendeu? E eu fiquei pensando, né, nessas contratações do seu Gasparino fraco aí. Bochecha, Galdesani, Álvaro, Laranjeira, Rogério. Esse é um dos piores executivos que o Remo já teve, na minha opinião. Esse tal de Gasparino aí. Um dos piores. Se não tivesse o Remo ganhado fora, a gente tava na piroca do Coati uma hora dessa. Como eu falei, o Remo estacionou em 13º, né? Acredito que nessa rodada o Remo não vá para a zona de rebaixamento. A gente tem que torcer para os times como o Náutico, se não me engano, Ipiranga, não vencerem. Até o jogo da Mucura a gente tem que torcer para ser empate. Os times não tem que se distanciar de lá, porque eu acho que se o Remo for brigar para uma classificação, é entre o 7º e o 8º. Porque do 6º para baixo eu acho que tá meio difícil. Principalmente se o Náutico ganhar, se o Ipiranga ganhar, se eu não me engano, tá lá na zona de classificação. Então a gente tem que torcer para esses times não ganharem, né? Torcer para a Mucura empatar. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que torcer para a Mucura empatar, porque se o Botafogo da Paraíba ganhar, eles vão se distanciar e é menos uma vaga de classificação, né? Na minha opinião. Entendeu? Então, cara, é isso. É a 7ª e 8ª vaga para o Clube do Remo. Isso se não for só a 8ª. A gente tá brigando pela última vaga. Pela última vaga. Dá pra gente nos recuperar, né? A gente teve uma mudança de postura. Com o Marcelo Cabo a gente vinha em uma postura, né, só tocando a bola para trás. A gente vê vontade nos jogadores. A gente vê raça. Eu tô vendo isso nesses jogadores. Mas, como eu falei, a gente tem que vencer. A gente tem que vencer. A gente não pode perder o mais de 10 pontos. A gente perdemos 10 pontos em casa. Isso é inadmissível, cara. Inadmissível. Entendeu? Então, nos primeiros 11 jogadores que entram no primeiro tempo, ainda tem uma esperança. Mas, se tu não contratar pro Catalá repor, fica difícil. Fica difícil. Ele mesmo já reclamou e eu dou razão pra ele nisso aí. Então, ele já pediu. E Catalá, se não trouxer reforços, tu não te queima, cara. Pega o beco. Pega o beco ou chega com ele. Fábio Mendes, tu vai contratar ou não vai? Se ele falar, não dá porque eu não tenho dinheiro. Não, tchau, eu vou embora. Porque eu não vou me queimar aqui. Então, exige jogadores que tu quer, exige. Principalmente jogador de beirada, né? Principalmente um jogador de beirada. O Lucas Marques, o Pablo Roberto e o Ícaro pegaram o cartão amarelo, né? Pegaram o cartão amarelo e estão fora do jogo. Vai ser a chance do Marcelo se redimir aí, ter mais tempo para jogar, né? Treina pesado para te calar a nossa boca. Tem muitos torcedores te criticando aí. Então esses 3 jogadores, né, pegaram o 3º cartão amarelo. Sobre o Lucas Marques, eu me lembro, quando o jogador é bom, ele é reprovado. Vocês lembram quando a primeira vez ele veio do Guarani? Ele foi reprovado clinicamente. E tá aí um dos melhores jogadores do Remo, esse lateral direito, Lucas Marques. Na minha opinião, muito bom jogador. Muito bom jogador. Então esses 3 jogadores estão fora aí, né, do jogo contra o Floresta. Inadmissível Ícaro pegar, né, cartão do banco, né? Pablo Roberto aí, Porceira, pegou cartão amarelo também, prejudicando o time. O Lucas Marques também. Ainda bem que o Pedro Vitor, que é um dos jogadores que estão crescendo aí, fez até gol, não levou o cartão amarelo, né? E vai nos ajudar aí na próxima partida, que vai ser muito importante. É jogo por jogo. Cada um mais importante que o outro. Principalmente quando o Remo tropeça aí, né? Como foi no jogo de ontem aí. Do time aí eu não vou comentar jogador por jogador, né? Porque no primeiro tempo o Vinícius não fez uma defesa. Uma defesa. Eu só acho que a gente tem que ver certas posições. Lateral esquerdo, pra mim, Kevin, fraquíssimo. Fraco, é bom na defesa,
Mas se for para botar um lateral pra só defender, bota um zagueiro então. Ele não apoia, né? Toca a bola muito errado, né? Outra coisa que o Remo sentiu, sou um cara que critico muito o Shoa, mas o Shoa saiu, né? Apesar, o feijão com arroz dele fez falta pro time, né? Botou o Claudinei, que é outro horrível, apesar de ter roubado algumas bolas ali, mas é um jogador que ainda não mostrou para que veio. Não mostrou para que veio ainda. E a gente sentiu muita falta do Shoa. Quem é que vai se não se recuperar? Quem vai entrar no lugar do Shoa? Quem? A gente não tem time reserva. A gente não tem time reserva. A gente só tem um time, que é os 500, os 11 primeiros. Trouxemos reforços, mas estão tudo fora de ritmo. Que o seu vice-presidente disse que ia chegar para jogar, né? Mentiu, né? Então, cara, é isso, né? Infelizmente tropeçamos, é um resultado frustrante, revoltante, que, como eu falei, a nossa onzena é um time de Série C que dá pra brigar, né? A gente fechou com o treinador, um jogador correndo pelo outro, estamos com raça, mas quando, né, a gente joga com muita intensidade, quando é no segundo tempo, não tem reserva. Aí a gente se lasca. A parada tá aí. Fábio Bentes, outro contrato que o cara tá pedindo, cara, outro contrato, ou a gente não vai sair do zero aí, a gente não vai pensar em classificação, a gente vai pensar sempre em não ser rebaixado, porque a gente ia para sexto, e agora a gente estacionou aí, né, em 13º, né, cara, então, tá difícil, a nossa zaga melhorou, o Diego Ivo fez uma partidaça aí, gostei, espero que melhore mais e calhe a minha boca também, todos os jogadores que eu critico aqui, eu torço, né, pra calar a nossa boca e a minha boca quando a gente criticar. Então foi isso, né, cara, foi isso. Se Deus quiser, o Fábio Bentes vai sentar na cadeira, vai pensar, eu vou contratar o que esse cara tá precisando, que ele tá começando a ficar puto, vocês viram ontem na entrevista, ele é um cara sério, esse cara tá lá, ele não veio pra brincadeira, né, não veio pra brincadeira, ele não veio pra queimar o seu nome, ele é o atual campeão da Série C. Então, se a gente não tiver um time reserva bom, pelo menos umas 2, 3 peças a mais, um jogador de beirada, um outro lateral esquerdo, né? A gente vai pensar em não cair de novo. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião do jogo, né? Mais de 35 mil torcedores no Mangueirão, né? Frustrados, infelizmente, mas eu acho que dá pra gente ganhar do Floresta. Beleza, pessoal? O time melhorou, mas ainda não é o ideal por não ter peças de reposição. E é isso que tá pegando pro nosso lado. Beleza? Um grande abraço pro nosso amigo Diogo da Tambaú, nosso amigo Fábio Reis, Remotoqueiros aqui, Biriteiros Azulinos, sempre ligado aqui no canal. Tamo junto aí, rapaziada, né? Espero que venham dias melhores aí pro Clube do Remo, com esse pós-jogo aí estressante, depois de mais um tropeço dentro de casa. Mas creio eu que a gente vai vencer esse Floresta e as energias vão voltar e vamos pensar de novo em classificação, porque agora, novamente, né, não pensar em voltar pra zona. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus. Fui. Valeu.